Deus, ele deu a majestade para a nova Israel. Bom dia para todos vocês que estão nos vendo e ouvindo aqui no programa. E espero que você esteja bem aquecido, né? Hoje está bem mais frio, estamos com uma frente fria aqui, pelo menos nesta parte do país. Você que está lá no Nordeste, talvez não, mas aqui no Sul, Sudeste, está bem frio hoje. Mas a palavra de Deus, ela sempre nos traz um bom calor, né? Ela nos esquenta à medida que nós vamos estudando. E é isso que nós vamos fazer hoje. Então, estamos falando sobre a história de Israel. Vimos nas duas últimas aulas que tivemos aqui juntos, falamos sobre a história de Josué, a entrada do povo na terra prometida, a conquista da terra, a divisão da terra para todas as 12 tribos. Você se lembra que 2,5 tribos ficaram do lado leste do Rio Jordão e 9,5 tribos do lado oeste, exatamente em toda essa terra que foi conquistada. E o livro de Josué, que nós estudamos, fala sobre todo esse período, aproximadamente 7 anos. O livro de Josué transcorre. Então, a conquista da terra, a divisão da terra para as tribos e, no final, a morte de Josué. Assim que terminamos na semana passada. E Josué falando palavras importantes, não é? Olha, escolham vocês. Quem vocês vão servir? Se aos deuses dessa terra ou ao Deus verdadeiro? Eu e a minha casa já fizemos a nossa escolha. Nós vamos servir ao Senhor. E o povo todo dizendo: Josué, nós também vamos. Nós também escolhemos servir ao Senhor. E Josué morre, então. E agora começa esse novo período na história do povo de Israel, que nós vamos chamar do período dos juízes. Esse período dos juízes, você encontra na sua Bíblia, no próximo livro, depois de Josué, um livro chamado Juízes. Exatamente tem esse nome, porque ele vai tratar deste período onde o povo de Israel foi governado por juízes. Nós vamos falar sobre isso. Você tem o livro de Juízes, então, o livro de Ruth, que é um livro muito bonito, exatamente no meio desse período dos juízes, e você dos juízes. Então, nós vamos tratar desse período nessas próximas aulas aqui juntos. E esse período dos juízes, então, ele vai da morte de Josué até o primeiro rei, Saul. Então, esse período da morte de Josué até o primeiro rei, Saul, é o período que nós vamos chamar de período dos juízes. E esse período, ele se estende por um tempo grande na história do povo de Israel. Alguns acham que por 300 anos, outros acham que por 400 anos. Então, é um período grande na história do povo, por volta de uns 300 anos. Vamos usar esse período, mas alguns acham que até 400 anos compreende o livro de Juízes, Ruth e os primeiros capítulos de 1 Samuel. O autor, como nós já falamos, provavelmente foi Samuel.
Então, lá no finalzinho desse período, talvez uns 300 anos depois de começar o período dos juízes, nós chegamos na vida de Samuel. E ele, então, vai contar esse período, vai escrever sobre esse período nesse livro que nós chamamos de Juízes. Nós vamos ver que foi uma época não muito boa na história de Israel. E vamos ver por que daqui a pouquinho. Um período de muita tristeza, um período muito conturbado na história do povo de Deus. É um período de desorganização do povo. Até Josué, lembra? Moisés e Josué, o povo era muito bem organizado, com os seus dois líderes, primeiro Moisés, depois Josué. E enquanto eles estavam vivos, o povo obedeceu a Deus. Aquela escolha, você lembra? Você quer vida e bênçãos, tem que obedecer. Ou morte e maldição. Aí você faz o que você quiser. E o povo escolheu obediência. Então, até a morte de Josué e uma geração depois, vamos colocar talvez uns 80 anos, 100 anos depois da morte de Josué, o povo praticou obediência. Depois, não. Esse período de 300 anos, talvez até 400, foi um período de desorganização, de desobediência do povo de Deus, um período de uma época muito triste na história do povo de Israel. Olha comigo, para começarmos, para termos uma ideia do que está acontecendo nesse período. Olha o livro dos Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2. Vamos ler esse texto, um texto um pouquinho mais longo, mas que vai nos dar uma ideia do que está acontecendo nesse período. Olha o versículo 6. Juízes, capítulo 2, começando no versículo 6, nós vamos ler até o versículo 19. Então, acompanhe essa leitura aqui comigo. Se você tem a sua Bíblia, abre a sua Bíblia e vamos ler juntos para entendermos o que está acontecendo nesse período. Juízes, capítulo 2, versículo 6. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Versículo 10. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, quer dizer, depois que toda aquela geração morreu, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Que versículo triste, o versículo 10. Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor Deus. Vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Versículo 11. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins,
aos deuses pagãos. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Lembra o que eles haviam prometido para Josué? Nós vamos seguir o Senhor Deus. Josué havia dado uma escolha, né? Vocês escolham agora, sigam os deuses dessa terra ou o verdadeiro Deus. Não, nós vamos seguir o verdadeiro Deus. Isso durou uma geração somente. Aí veio uma geração que não conhecia o Senhor Deus e que voltou a seguir os deuses daquela terra. Que tristeza! Versículo 13. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote, deuses daqueles povos. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores, que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Você lembra Josué e Moisés dizendo: se vocês não obedecerem ao Senhor, se vocês forem atrás de outros deuses, eu vou mandar outros povos, e esses povos vão vencer, e vocês vão tornar seus escravos. É isso que nós estamos vendo. Surge uma geração que não conhece a Deus e que vai adorar os deuses pagãos daquela terra. E Deus, então, está mandando inimigos que vão conquistando o povo de Deus. O povo tinha conquistado toda aquela terra. Eles estavam em paz. Deus havia dado vitória a todos os seus inimigos. Mas eles se esqueceram de Deus. Foram atrás dos deuses pagãos. E Deus agora, como lhes havia advertido e jurado, está trazendo os inimigos para conquistar o povo de Deus. Versículo 16. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. 19. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses e prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Esse era um resumo da época dos juízes. Olha que período mais triste. O povo se esqueceu de Deus numa geração. Que tristeza! Nasceu uma geração que não conhecia Deus.
e abandonou o Senhor e foi prestar adoração aos deuses pagãos, idolatria. E Deus então mandou inimigos castigarem Israel. Esses inimigos levavam o povo de Israel como escravos. O povo se lembrava de Deus, pedia ajuda. Deus, na sua misericórdia, mandava um juiz. Este juiz ia lá, vencia o inimigo. Enquanto o juiz vivia, o povo tinha paz. Assim que o juiz morria, o povo se esquecia de Deus de novo, ia atrás dos ídolos, e Deus castigava o povo, e eles eram escravizados de novo. Aí eles pediam perdão, e Deus mandava um outro juiz. E assim a história se repetia, né? Parecia um disco quebrado, por um período de 300 a 400 anos. Um período de escuridão, de tristeza, de desorganização do povo de Deus. Olha o finalzinho do livro dos Juízes. Provavelmente, este único versículo que nós vamos ler descreve esses 300 a 400 anos. Vai lá para o capítulo 21 do livro de Juízes, o finalzinho do livro de Juízes, capítulo 21, o último versículo, versículo 25. Descreve esse período que nós acabamos de ler ali no capítulo 2. Olha o capítulo 21, versículo 25. Naquela época, não havia rei em Israel, nessa época dos juízes. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Esse é um resumo desses 300 a 400 anos. O povo se esqueceu dos mandamentos do Senhor Deus. Desobedeceu. Cada um fazia o que achava certo. Um período de desorganização, de tristeza, aonde Israel perdeu muitas batalhas por causa da desobediência. Não é muito diferente dos nossos dias, não é? Cada um faz aquilo que acha certo. Não, eu adoro a Deus dessa maneira. Ah, não, eu adoro a Deus dessa outra maneira. Ah, não, vocês dois estão errados, eu adoro dessa maneira. Cada um fazendo o que achava certo. E se esquecendo que Deus já havia deixado nos seus mandamentos como ele queria ser adorado. Por causa da desobediência, o povo vai ter, então, maldição e morte. Lembra? A escolha. É vida e bênçãos, obediência. Ou é maldição e morte, desobediência. É o que nós vamos ver no livro dos Juízes. Esse período aí de altos e baixos. O povo parece que não aprende, né? E olha, eu quero falar uma coisa para você que está me vendo e ouvindo agora. É fácil para nós lermos o livro de Juízes, apontarmos o dedo para os israelitas e falar, mas que povo, nem sei o quê, que povo ruim, não aprende a lição. E aí nós olhamos para o espelho e vemos a nossa imagem refletida no espelho. E percebemos que muitas vezes nós somos iguais. Olha quantas bênçãos Deus nos dá. E quando está tudo bem, muitas vezes nós esquecemos de Deus.
e desobedecemos. E fazemos aquilo que nós achamos certo. E aí caímos no fundo do poço. E quando não tem muita outra alternativa, nós nos lembramos de Deus. E pedimos ajuda. E Deus está pronto, está estendendo a sua mão, né? Pronto para nos tirar do poço. E Ele nos tira. E aí as coisas começam a ficar tudo normais. E nós esquecemos de Deus. E vamos fazer tudo do jeito que achamos certo. E caímos no fundo do poço. E a história acaba se repetindo. É importante aprendermos a lição do livro de Juízes, não é? Precisamos depender de Deus, confiar em Deus, obedecer a Deus nos momentos bons e nos momentos maus. A tendência do ser humano é lembrar de Deus só nos momentos maus. E é o que nós estamos vendo aqui, vamos ver no livro dos Juízes. Mas vamos tomar cuidado com a nossa vida, para que a gente não repita a época dos Juízes na nossa vida, né? Quando está tudo bem, esquecemos de Deus e fazemos o que achamos certo, desobedecemos e vamos para o fundo do poço. Lá lembramos de Deus, pedimos ajuda, Deus nos ajuda por causa do seu amor, da sua misericórdia. E quando as coisas voltam ao normal, esquecemos de Deus de novo. Não vamos repetir esse período. Vamos nos lembrar de Deus nos períodos bons e ruins. Vamos obedecer a Deus em todos os momentos da nossa vida. Lemos aqui no capítulo 2 de Juízes que o povo de Israel foi fiel aos mandamentos de Deus enquanto Josué estava vivo. E uma geração depois, mas aí surgiu uma nova geração que não conhecia Deus. Uma geração infiel, que nem conhecia Deus e tudo o que ele havia feito. Por que será? Pensa um pouco comigo aqui. Por que será que essa nova geração não conhecia Deus? O que será que aconteceu com a geração anterior? Eu posso pensar em algumas coisas. Talvez você também tenha pensado. A geração anterior não contou a história, não falou para essa nova geração sobre Deus e sobre todos os grandes feitos que Deus havia feito lá atrás, tirando o povo do Egito. E essa nova geração nasceu e cresceu sem ouvir sobre Deus, e eles não conheciam Deus. Que coisa mais triste. Qual é a lição para você e para mim? Olha, se você, se nós não estivermos falando de Deus aos nossos filhos, netos, uma geração vai surgir que não conhece a Deus. Precisamos continuar falando sobre Deus. Olha, é tão importante você que é mãe, você que é pai, que tem filhos pequenos em casa. Fale para eles sobre Deus. Conte as histórias da Bíblia para os seus filhos. Você que tem netos e netas pequenos, conte a eles as histórias de Deus. E aí essa geração vai crescer sabendo sobre Deus, aprendendo sobre os grandes feitos de Deus. E nós não vamos ter uma geração que não conhece a Deus como essa da época dos Juízes.
é a responsabilidade minha e sua, né? Se nós falarmos de Deus, nossos filhos, nossos netos vão conhecer a Deus. Se nós não falarmos, eles não vão conhecer a Deus. E vão seguir outros deuses. Que tristeza, não é? Que tristeza. Não vamos ser assim. Vamos falar de Deus a todas as pessoas, para que a geração seguinte cresça conhecendo Deus e todos os seus grandes feitos e continue obedecendo. É a palavra-chave, né? Obediência. Resultado? Bênçãos e vida. Vamos fazer isso. Agora, nesse período, depois da morte de Josué, depois daquela primeira geração, surge uma geração infiel, que não conhecia a Deus. Uma geração que começa a se preocupar com a terra que eles haviam herdado. Começa a se preocupar com o plantio, com o cultivo da terra. As coisas começam a entrar numa normalidade e eles vão se esquecendo dos seus inimigos. Lembra que o povo teve paz depois de conquistar toda a terra? Só que não foram expulsos muitos inimigos. E o povo começa a se esquecer dos inimigos, se preocupando com a terra, com o plantio, com o cultivo, com suas famílias, com o dia a dia. E aquilo vai entrando numa rotina. E eles vão se esquecendo dos seus inimigos. E vão deixando os seus inimigos em paz. E esses inimigos vão tendo influência agora, através das suas culturas, através dos seus deuses. Os inimigos de Israel vão influenciando o povo de Israel. Até mesmo os israelitas estavam começando a se casar com pessoas de outros povos. E isso vai trazer problemas, porque esses outros povos, que antes eram seus inimigos, e agora estão se tornando mais influentes, vão estar trazendo sua cultura, seus deuses pagãos, adoração idólatra. Isso está entrando dentro do povo de Israel. E o povo começa, então, a se esquecer do verdadeiro Deus. E ele vai atrás desses deuses idólatras. Israel começa, então, a sua vida pós-Josué mal espiritualmente falando, indo atrás de deuses pagãos, se esquecendo do verdadeiro Deus, desobedecendo. E Deus havia dito através de Moisés e de Josué que, se isso acontecesse, ele traria então outros povos que conquistariam Israel, e Israel seria dizimado. E o livro dos Juízes é exatamente esse ciclo, né, que nós vamos estudar juntos. Toda vez, então, que o povo se esquecia de Deus, ia atrás de deuses pagãos, praticava idolatria, Deus mandava um desses inimigos e eles conquistavam uma parte do povo de Israel e levava esse povo como escravo. O povo se lembrava de Deus, pedia perdão, pedia ajuda, e Deus então levantava algumas pessoas para trazer o povo de Deus de volta para os caminhos de Deus. E essas pessoas eram chamados de juízes. Durante esse período, então, de 300 a 400 anos, é isso que vai acontecer, né? O povo se esquece de Deus,
é castigado, é levado como escravo, se lembra de Deus, Deus levanta um juiz, o juiz vai lá, traz o povo de volta, vence a guerra. Durante o período que o juiz está vivo, o povo tem paz. O juiz morre, o povo corre atrás de outros deuses e esse ciclo se repete. Então, durante esses 300 a 400 anos, nós temos esse período, um período de desorganização. Cada um fazia o que achava certo. Esse período desses juízes. Os juízes tinham determinados trabalhos. Deixa eu falar um pouquinho sobre os juízes. O que eles faziam? Quais eram suas responsabilidades? Então, essas pessoas que Deus levantava para trazer o povo de Israel de volta da escravidão e para obedecer a Deus de novo, eram chamados de juízes. E eles tinham praticamente 3 trabalhos principais, 3 funções principais. A primeira delas, uma função espiritual. Espiritual. Então, eles lembravam o povo do verdadeiro Deus. Eles traziam o povo de volta à obediência. Função espiritual. Tinham também uma função judicial. Por isso o nome juízes, né? Eles resolviam as questões ligadas à lei. Então, se uma família estava brigando com outra, estes juízes ajudavam a resolver essas disputas, essas briguinhas, esses problemas. Então, além de terem um trabalho, uma função espiritual, tinham uma função judicial. E a terceira função era uma função militar. Eles é que lideravam o exército de Israel para trazer aqueles escravos de volta. Eles é que lideravam as batalhas das guerras e venciam as guerras, porque Deus estava com eles. Então, 3 trabalhos estes juízes tinham, 3 funções. Uma função espiritual, uma função judicial e uma função militar. Toda vez que o povo desobedecia, Deus levantava um juiz, o juiz ia lá e trazia o povo de volta. Enquanto o juiz vivia, o povo tinha paz. Israel, então, durante esse período conturbado de 300 a 400 anos, eles começaram, ao invés de se separarem como Deus queria, eles começaram a ter contato um pouco maior com esses povos ao seu redor, seus inimigos. Começaram a viver com eles, casar entre eles e adorar os seus ídolos. Que coisa triste, né? Por causa dessa desobediência, Deus vai permitir que estes povos dominem sobre Israel. E é aquele ciclo, né? Eles são escravizados, se lembram como era bom quando eram livres, pedem ajuda a Deus, Deus os ajuda, manda um juiz, o juiz vai lá, guerreia contra aquele povo, vence o povo, traz os israelitas de volta, eles andam nos caminhos do Senhor. Quando o juiz morre, acontece tudo isso de novo. Então, o livro dos Juízes conta essa história conturbada, essa história triste, esse período de desorganização do povo de Deus. Lembra Juízes 21, 25? Cada um fazia o que achava certo. Estavam se esquecendo de obedecer a Deus. Cada um fazia aquilo que achava certo. Imagina o problema que isso causou.
E o livro dos Juízes, então, conta esse período. E no livro dos Juízes, nós temos alguns juízes que o livro destaca. Talvez existiam outros, a gente não sabe muito bem, mas existem 15 juízes que o livro de Juízes dá um pouco mais de destaque. E a história é sempre a mesma, né? A história é sempre essa repetição: desobediência, castigo, o povo pede ajuda, Deus levanta um juiz, o juiz vai lá, traz o povo de volta, o povo obedece, tem paz. O juiz morre, desobediência, castigo, a mesma história. Então, nós vamos entrar no livro dos Juízes agora e vamos falar sobre alguns desses juízes que o livro destaca um pouco mais. Tá? E nós vamos ver o que é que estava acontecendo. Tem alguns juízes que estão mais conhecidos, não é? Tem até uma juíza chamada Débora, tem um juiz chamado Sansão, tem um outro juiz aqui que nós vamos falar um pouco mais sobre ele, no capítulo 6 de Juízes, chamado Gideão. Tem alguns que são mais conhecidos. Na próxima aula, na quinta-feira, eu vou falar um pouquinho mais sobre eles. Mas eu quero começar hoje a mostrar esses juízes e essa história que se repete durante esse período triste, desorganizado do povo de Deus. Porém, tem uma coisa positiva nesse período, que é o livro de Ruth, que eu vou tratar um pouquinho depois. Durante esse período conturbado do livro de Juízes, esses 300 a 400 anos de desorganização, Deus nos dá uma história muito bonita. Aconteceu nesse período dos Juízes. O livro de Ruth faz parte desse período dos Juízes. Mas é uma história muito bonita. Uma história que vai ter a ver com Jesus. Da mesma maneira que Raabe, lembra? Ela entra na descendência de Jesus, Ruth, que não fazia parte do povo de Deus, também vai entrar na descendência de Jesus. Uma história bonita no meio desse período desorganizado. Mas vamos começar falando sobre o livro de Juízes. Se você abrir a sua Bíblia comigo, no livro dos Juízes, capítulo 3, dos versículos de 7 a 11, você tem o primeiro, pelo menos, que nós temos aqui escrito um pouco mais sobre este juiz. E ele chama Otoniel, ou em algumas traduções, Otniel. Otoniel ou Otniel. É o primeiro destes juízes que tem um pouco mais de destaque. Vamos ler juntos esse trecho? Juízes, capítulo 3, versículos de 7 a 11. Versículo 7. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, desobediência, pois esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Baalins e a Azerá, deuses pagãos, deuses dos inimigos de Deus, idolatria. Israel se esqueceu de Deus e foi atrás desses deuses. Versículo 8. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da
Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. 8 anos escravos do rei da Mesopotâmia. Versículo 9. Mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, esse juiz, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Calebe, que os libertou. Lembra do Calebe? Um dos 2 espias, Calebe e Josué, que trouxeram boas notícias, os outros 10 trouxeram más notícias. Mas o irmão mais novo de Calebe, Otoniel, foi o primeiro desses libertadores, desses juízes. Versículo 10. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Interessante, né? O ciclo nós estamos vendo aqui. O povo desobedeceu, se esqueceu de Deus, foi atrás de idolatria. Deus levanta um dos inimigos, o rei da Mesopotâmia, que conquista Israel por 8 anos. O povo fica, então, escravo de Israel por 8 anos. Aí eles se lembram de Deus e clamam a Deus, pedem ajuda. Deus, então, levanta um libertador, um juiz, Otoniel. Ele vai, guerreia contra o rei da Mesopotâmia, traz o povo de volta. E o povo teve paz durante 40 anos, enquanto Otoniel viveu. Depois que Otoniel morre, nós temos o segundo juiz, né? Versículo 12, um juiz chamado Eude. Olha só o comecinho aqui, o versículo 12. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E por isso, o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, um dos inimigos de Israel, né? Os moabitas. Rei de Moabe, poder sobre Israel. Versículo 13. Conseguindo uma aliança com os amonitas, um outro inimigo, né? Agora os moabitas com os amonitas e com os amalequitas, outro inimigo. Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Lembra qual era a cidade das palmeiras? A primeira cidade que os israelitas derrotaram? Jericó. Agora esse rei moabita vem, derrota Israel e conquista Jericó. Versículo 14. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. A história se repete. Versículo 15. Novamente os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador, um juiz, chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera. Os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude, versículo 16, havia feito uma espada de 2 gumes, de 45 centímetros de comprimento, e a tinha amarrado na coxa direita, debaixo da sua roupa. A história se repete, né? O povo de Deus esquece
vai através dos ídolos. Deus manda um inimigo, agora os moabitas, e conquistam Israel por 18 anos. Que tristeza! Clamam ao Senhor, pedem ajuda. Deus, na sua misericórdia, ouve e levanta um outro juiz que vai libertar o povo, Eude. E Eude, então, vai levando os tributos, a história vai discorrendo, você pode ler, né, essa história. E Eude, então, vai com um punhal embaixo da sua roupa e ele vai acabar matando este rei dos Moabitas. E a história vai indo, se você continuar lendo a história, né? Até o final, o versículo 31 do capítulo 3, ou versículo 30 do capítulo 3, melhor dizendo, naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel, e a terra teve paz durante 80 anos. A história se repete, né? Enquanto o juiz estava vivo, Israel tinha paz, porque estavam obedecendo. O juiz morre, vai atrás de idolatria de novo. Vamos ler só mais um e vamos fazer o nosso término hoje. Versículo 31 do capítulo 3. O terceiro juiz mencionado aqui. Depois de Eude, veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou Israel. Sangar, né? Agora um outro povo, um outro inimigo de Deus, os filisteus. E esses vão causar muitos problemas durante o período dos juízes. Mas os filisteus agora dominam sobre o povo de Israel e Deus levanta esse homem chamado Sangar, que vai e liberta o povo de Deus e ele mata 600 filisteus. E ele liberta Israel do domínio filisteu. E a história se repete, né? Quando Sangar vai morrer, o povo vai atrás dos ídolos. E aí nós entramos na história de Débora. E eu vou deixar isso para o nosso próximo estudo, né? Nós vamos falar um pouco sobre Débora, Gideão e Sansão, que são os 3 juízes mais conhecidos, que a Bíblia fala um pouco mais durante o livro dos Juízes. O último juiz vai ser Samuel. Ele vai ser o último juiz. E depois de Samuel vem o primeiro rei, Saul. Mas nós estamos ainda nesse período. Já se passaram 8 anos de opressão, depois 40 anos de paz com Otoniel. Depois 18 anos de opressão e 80 anos de paz com Eude. Depois vem esse terceiro juiz chamado Sangar. E a palavra de Deus não fala muito sobre o tempo que ele então liderou sobre Israel. Mas aí nós temos a história, né? No capítulo 4 de Débora e de Baraque, que nós vamos falar um pouco mais no nosso próximo encontro. O período dos juízes, um período de desorganização, de tristeza, cada um fazia o que achava certo. Vamos lembrar das lições que aprendemos. Nosso dever, nossa responsabilidade é falar de Deus aos nossos filhos e netos. Aí nunca vai surgir uma geração que não conhece a Deus. É nossa responsabilidade ensiná-los. E vamos lembrar de Deus, vamos obedecer em todos os momentos da nossa vida, nos períodos ruins e nos períodos bons. E não vamos
revisitar, né, aquela época dos juízes, mas vamos aprender. Com essa época de desorganização, de tristeza, que cada um fazia o que achava certo, esse período que vai durar de 300 a 400 anos. Na quinta-feira, nosso próximo encontro, nós vamos falar então um pouquinho mais sobre esses juízes, Débora, Gideão e Sansão. Deus abençoe você, que você tenha um ótimo dia, abençoado por Deus, fazendo a vontade de Deus, obedecendo. Essa é a palavrinha-chave. Deus abençoe você. Ele é o nosso Pai, Deus fiel. Deus fiel.